Bom dia a todos, sejam bem-vindos, Gustavo, Ricardo, Isabelle, Milena. A gente está aqui com poucos alunos. Alguns alunos nem visualizaram ainda o link, mas como a webconferência fica gravada, né, então depois eles podem estar assistindo. Vocês, nesse momento, além de fazer a correção já no livro de vocês, né, eu também peço que vocês façam, se coloquem, participem, tirem as dúvidas, perguntem. A gente tem esse momento mesmo para interação, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês da nossa atividade e das orientações necessárias nesse momento, tá? Só um minuto. Vocês conseguem ver a tela? Correção de atividades, versos que encantam. Ok, Isabelle, obrigado. Estou aqui acompanhando também pelo chat. Então, nossa atividade, né, como vocês podem observar, nós vamos, né, corrigir as atividades da página 111 até a página 115. Foram algumas atividades que a gente fez ao longo dessas 2 últimas semanas, né, que eu estava encaminhando. No primeiro momento enviei um podcast, né, para vocês ouvirem o texto trabalhado, o poema, já que pelo próprio título da unidade, Versos que Encantam, né, nós já entendemos que se trata do gênero textual poema. E aí ele vem trazer algumas características, né, importantes sobre esse gênero textual, traz alguns exemplos de poemas que a gente pode tá trabalhando, né, tirando algumas informações importantes de características, finalidade e tudo mais. Então fiquem muito atentos, né? Eu vi muitas questões erradas, aí por parte de alguns de vocês, então nesse momento é hora mesmo de fazer a correção, de ficar atento e tudo mais, tá? Bom dia, Camille, seja bem-vinda. Então nós vamos iniciar a correção, né, fazendo a leitura do texto, O Passarinho e o Espantalho. Esse texto está na página 110, então aqui se na tela do celular de vocês estiver muito pequeno, vocês estão no livro na página 110, vocês podem acompanhar a leitura desse poema. Poema de Marciano Vasques. Gustavo, inicia a leitura, por favor. Quando se aninha num coração de palha, um passarinho espantalho. Quando se aninha num coração de palha, um passarinho, o seu canto se espalha aquecido, e o espantalho, com a alma repleta de voos, disputa querendo vojear. Espigas, os saltos amarelos brincam ao redor do seu vulto esfarrapado. Campos acordam em festas com o orvalho anunciando que o dia está sorrindo. Quando o sol se espreguiça, o passarinho vai embora. O espantalho se Entristece com o ninho vazio no peito. Mas o dia gorjeia em seu lugar. Muito bem, Gustavo. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Isabelle, faça a leitura aí também do texto. Me ouvir como é que está a leitura de você? Sua leitura? Cadê o Levi? Ora, aumentou só um pouco. O passarinho e o espantalho. Quando se aninha num coração de palha, um passarinho, o seu canto se espalha aquecido, e o espantalho, com a alma repleta de voos,
desperta, querendo bocejar, espigas o saudão amarelo Saúdam. Saúdam amarelos brincam ao redor do seu vulto esfarrapado. Campos acordam em festa com um orvalho anunciando que o dia está sorrindo. Quando o sol se espreguiça e o passarinho vai embora, o espantalho se desce com um ninho vazio no peito, mas o dia gosteja em seu lugar. Bem, precisa melhorar um pouquinho essa leitura, viu, Isabelle? Tá muito devagar, você já era uma leitora fluente. Então, treinar mais a leitura, tá? Até porque esse texto vocês já conheciam, vocês já tinham ouvido ele, né? Vocês tinham feito a leitura para atividade, então já era para estar mais uma leitura mais fluida, né? Mas enfim, né? Muita leitura, muito tirar um tempinho sempre para estar fazendo essas leituras e não só a Isabelle, mas todos os alunos, tá certo? A gente não é porque a gente está em aulas remotas que vocês não têm que parar para estar lendo os livros e materiais de vocês. Isso serve para todos que estão aqui online e para todos que vão ver depois no YouTube, tá, Gustavo? Vai ficar gravado sim, mas participe aqui conosco. Bom, então, compreendo, Isabelle. Então, o passarinho e o espantalho era um poema, né, que nós estudamos. E aí, a partir desse poema, vocês iriam fazer uma atividade que foi proposta na página 111 e 112. Então, aqui a gente traz a questão 2, já que a questão 1 era justamente fazer essa leitura. E aí, a gente traz aqui já algumas características dos poemas, né? Os poemas podem transmitir emoções e sentimentos. Então, um gênero textual aí que você já conhece desde muito tempo. E aí a gente vai fazer essa análise, né? O que você sentiu ao ler o poema? Esse item A, aqui da segunda questão, ele era pessoal, né? Já que o poema tem essa ideia, né, essa finalidade de transmitir emoções, de transmitir sentimentos, o que é que vocês sentiram ao ler o poema? Eu quero que vocês coloquem para mim o que vocês escreveram aí na atividade de vocês. O Ricardo está colocando, né, que sentiu emoção. Essa emoção foi boa ou ruim, Ricardo? Boa, né, Ricardo? Que bom, fico feliz. E os demais? Camille, Gustavo sentiu alegria, sentimento de alegria. Milena, Isabelle, estão colocando aqui no chat que eu estou acompanhando no celular. Liguem o microfone caso deseje, podem falar, não precisa ficar somente no chat não. Camille também disse que sentiu alegria também. Então, assim, foram sentimentos bons, né? Conforme você, emoção, boa, alegria, Isabelle está colocando. Então, era uma resposta pessoal, né? Que varia de pessoa para pessoa, né? Que é justamente de como que esses poemas chegam até as pessoas, até o leitor. Então, a Milena colocou aqui no chat. Deixa eu só ver aqui, Milena. Milena colocou que sentiu feliz porque o espantalho gostou muito do passarinho. E aí, justamente, o que é que a gente faz? O espantalho, vocês com certeza já ouviram falar no espantalho. Qual é a finalidade do espantalho? Para que é que ele serve? Bom dia, Danilo, seja bem-vindo. Para espantar os pássaros que comem a plantação. Justamente. E aí o poema, né, ele Bom vem dia, trazer... professor. Bom dia, Danilo. Então, o poema ele vem justamente trazer uma outra imagem, né? Porque o espantalho, né, Ricardo, é utilizado justamente para espantar os pássaros. E nesse texto era justamente onde o pássaro se sentia acolhido, parava para descansar, né, onde ele realmente se encontrava, se alinhava ali, né, para se proteger e tudo mais. Então, o sentimento que a gente tem aqui, né, de uma outra realidade, sentimento bom, sentimento de mudança, né, de apropriação do novo. Então, são várias respostas
que vocês poderiam estar colocando na letra A, mas ela é pessoal, tá? Já na letra B, eu também queria saber a opinião de vocês sobre o ambiente retratado no poema. Era um ambiente rural ou urbano? Rural. Rural. Estou vendo aqui todo mundo colocando no chat também. Mas por que era rural? Vocês associaram rural por quê? Que trechos lá do... Rural, plantações, porque é no campo. Isso, acontece no campo, plantações. Geralmente tudo isso a gente encontra onde? Na zona rural, né? Na zona urbana, né, Isabelle? Isabelle colocou aqui que na zona urbana é justamente na cidade. É a cidade. O que vai justamente, né, se difere aqui no caso do nosso poema. Porque a história está acontecendo no campo, né, Ricardo? Você está colocando aqui. E é justamente isso, né? A história, o ambiente retratado é de zona rural, pois plantação de milho, espantalho, campo, árvores, tudo isso são elementos que remetem a esse ambiente. Então, a resposta correta, né, como a maioria de vocês, né, todos colocaram, é justamente zona rural, pois plantações de milho, espantalho são alguns elementos que remetem, né, a esse ambiente do campo, esse ambiente realmente rural. E do que tratava o poema? Qual era o assunto principal do poema? O que é que vocês escreveram aí na atividade de vocês? Divertir. Não, divertir, se fosse o caso, era finalidade. Aqui é do que trata o poema. O poema fala de quê? Sobre o passarinho e o espantalho. Sobre um passarinho e um espantalho. Alguém mais? Que se gostam muito. Que se gostam muito. Olha aí uma resposta complementando a outra. Então nós já temos aqui que o poema trata de um passarinho e um espantalho que se gostam muito. Alguém fez diferente? Coloca aí para mim, por favor. Fez assim também, Ricardo? Pronto. Então, ó, esse poema trata justamente de um passarinho que se aninha, né, em um espantalho. Por isso que vocês colocaram que se tratava de um passarinho e espantalho, né, que se gostam. Por que eles se gostam? Porque o passarinho vem justamente durante a noite se aninhar no espantalho. Né? Durante o dia ele vai, né, segue seu dia procurando alimento, né, o seu dia a dia normal. Mas aí à noite ele vem e se aninha lá no espantalho. E o texto vem falar justamente disso, né? O texto falava, o assunto do texto era justamente, né, desse passarinho que se aninha no espantalho, né? E aí logo ao nascer do dia ele vai e voa novamente. Mas sempre volta à noite, né, mantendo essa boa relação com o espantalho. Então, vão corrigindo aí. Essas respostas que eu estou colocando aí na tela são sugestões, tá? As de vocês têm que estar de acordo com o que eu estou colocando. Não podem fugir desse contexto, mas não apaguem as respostas de vocês se elas tiverem uma relação que está sendo apresentada, tá bom? Em que momento do dia se passa o poema? O que é que vocês responderam nesse momento? Em que momento do dia se passa o poema? Manhã, tarde, noite, amanhecer, anoitecer. Que momento acontece? Dia. Durante o dia, Gustavo? Sim. E os demais? Dia também. Dia também, no dia a dia, o Ricardo está colocando. Durante o dia, a Isabelle. Milena colocou de manhã. E aí vamos ver quem foi que acertou, né? Em que momento do dia se passa o poema? Ele tem início na madrugada, que é quando o sol nasce, e termina na alvorada, que é quando está anoitecendo. Ou seja, né, ao longo do dia, mas era bom que vocês especificassem ao amanhecer e ao anoitecer. É bom deixar claro isso, porque o texto ele não se refere muito ao que acontece durante o dia, né? Ao longo da manhã, meio-dia, no início da tarde, a gente não sabe o que acontece. Porque a história, os momentos apresentados no poema,
estão mais associados ao amanhecer do dia, né, que é quando o passarinho voa, e na alvorada, que é no final da tarde, que é quando o passarinho retoma e se aninha no espantalho para passar a noite. Então, tentem especificar aí no livro de vocês, na atividade, né, que esse dia que vocês colocaram aí, madrugada e entardecer, alvorada, fim de tarde, aí vocês escolhem a palavra que vocês acharem mais adequada. Tá certo? Estão corrigindo? Posso para a próxima questão? Isso, Gustavo. Coloca na parte da manhã e no final da tarde. Complemento porque são esses dois momentos. Tá bom, Gustavo? Botar aí logo. Pronto. Vão colocando logo, isso mesmo. Para vocês não deixarem para depois. Se vocês deixarem para depois, vocês vão ter que assistir a correção toda novamente. Eu quero ver a atividade toda corrigida, tá certo? Então, vão anotando tudo direitinho aí, escrevendo, que vocês já vão ouvindo, né, para complementar a resposta. Lembrando que nem sempre a resposta de vocês está errada, mas vocês podem sempre colocar uma informação a mais para melhorar a resposta de vocês. Tudo compreendido até aqui, né, a gente vai para a questão 3, que ainda é na página 111. Podem estar acompanhando no livro de vocês se a tela aqui estiver pequena. Releia a primeira estrofe do poema. Vamos lá reler aqui. Camille, faça a releitura aí da primeira estrofe. Camille? A Camille fez a conexão. Ricardo, faça a leitura aí da primeira estrofe, Ricardo. Passarinho e espantalho. Oi, voltei. Oi? Deu certo? Pois vamos lá, Camille. A primeira estrofe. Peraí, professor, em que página tá o poema? O poema está na página 110. Qual? 110. Ah, sim, 110. Peraí, eu tô procurando aqui. Uhum. Oxe, eu peguei pra puxar. Encontrou? Eu vou lendo aqui para agilizar. E no próximo você faz a leitura. Então, a primeira estrofe do poema, lá na página 110, o passarinho e o espantalho. Quando se aninha num coração de palha um passarinho, o seu canto se espalha aquecido, e o espantalho, com a alma repleta de voos, desperta querendo gorjear. Então, essa era a primeira estrofe, né, do nosso poema, O Passarinho e o Espantalho. Então, a gente fez a releitura e um recurso muito utilizado na construção de poemas é a escrita dos versos em ordem diferente. Professor, que ordem diferente é essa? Porque quando a gente vai narrar um acontecimento, a gente vai narrar na ordem que eles acontecem, não é isso? Então, mas os poemas, eles se utilizam de outras formas de linguagem justamente para provocar essas emoções, esses sentimentos no leitor. Então, se vocês analisarem, né, aqui os primeiros versos, os 4 primeiros versos, ó, quando se aninha num coração de palha um passarinho, o seu canto se espalha aquecido. Então, a ordem, né, da que foi escrito os acontecimentos estão invertidos. Então, a gente deveria começar com o quê? Quando um passarinho, né, se aninha no coração de palha, ou seja, a gente vai numa sequência como os fatos acontecem. Mas no poema, nem sempre essa ordem é respeitada, que é justamente a liberdade que o escritor tem, o poeta tem, para escrever seus versos. E aí vocês tinham que reescrever, olha só, reescrever esses 4 primeiros versos, e eu vi gente colocando aí qualquer outra resposta, não reescreveu, e está bem claro, ó.
Reescreva. No braço do Oi? No braço do espantalho. Não, olha, preste atenção. Reescreva os 4 primeiros versos em uma ordem mais parecida com a qual estamos acostumados. Então, que ordem é essa? Ó, vocês podem até observar aí na tela que eu coloquei, né, uma ordem como aconteceu os fatos, que é a ordem que normalmente a gente já conhece. Ó. Quando um passarinho se aninha num coração de palha, o seu canto se espalha aquecido. Essa versão aí, ela está diferente da forma como você vê lá no livro de vocês. Ó, quando se aninha no coração de palha. Então, primeiro, um passarinho tem que vir antes. Quando um passarinho se aninha no coração de palha, o seu canto se espalha aquecido. Ó, a forma como as situações vão acontecendo. Então, eu não recordo, posso não ter analisado direitinho. Mas nem todos, a maioria, melhor falando, não reescreveram essa sequência. Então, ó, fiquem atentos, acompanhem aí a correção e passem lá para o livro de vocês, essa reescrita, tá? Quem foi que chegou aqui? Deixa eu lembrar aqui, foi a Bianca. Bianca está aqui com a gente. E Paulo Henrique, né? Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Bianca. Nós já estamos lá na questão 3. Depois vocês assistem o restante, né, da gravação para poder complementar a correção de vocês. Mas já peguem o livro e já façam a correção da letra A da terceira questão. Essa reescrita que poucos alunos fizeram, tá? Vamos lá, letra A, B, né? Agora escreva, onde o passarinho se aninhou? O que é que vocês colocaram aí? Onde foi que o passarinho se aninhou? Num coração de palha. Um coração de palha. E esse coração de palha quem era? No espantalho. Justamente. No espantalho. No espantalho, muito bem. Então, quando o poeta utilizou a expressão coração de palha, né, que tá certo, viu, Camilo? Não precisa apagar, não. Quando ele se utilizou da expressão coração de palha, ele estava associando a quem? Ao espantalho. Por isso que a linguagem poética é bem interessante e exige muita compreensão da gente, né? Para a gente entender o contexto, entender a situação, para que a gente possa compreender a linguagem do poeta e entender quais eram os sentimentos que ele queria despertar na gente. Então, escrever onde o passarinho se aninhou, no caso foi no espantalho, e a que se refere o pronome seu, né? Você pode observar aqui, ó, quando um passarinho se aninha no coração de palha, o seu canto, o seu, está se referindo a quem, esse pronome? Ao passarinho. Ao passarinho. Muito bem. Eu acho que quase todos acertaram essa, né? O pronome seu, neste verso, né, nessa estrofe, estava sendo associada ao passarinho. Muito bem. Como você imagina o passarinho nesse momento? Olha só. Quando o passarinho se aninha lá no espantalho, né, que o seu canto se espalha aquecido, como é que você acha que o passarinho, como é que vocês acham que o passarinho se sente nesse momento? Qual seria o sentimento do passarinho nesse momento, quando ele se aninha no coração de palha? Paulo Henrique, Ricardo, Milena, vamos lá participar. Professor, Oi. eu coloquei aqui azul e pequenininho, tá certo? Como é? Não entendi. Eu coloquei aqui azul e pequeno. Azul? E pequeno. Mas por que azul? Qual a associação que você fez com o azul? É porque aqui no poema tem um desenho e o passarinho tá azul. Entendi. Você olhou para a ilustração, não é isso? Oi? Você olhou para a ilustração, né? Você tentou responder a partir da ilustração. Na ilustração, você consegue perceber como que o passarinho se sente, ó. Né? Como é que ele está nesse momento. Então, você colocou aí a forma como ele estava. E aí a gente também pode associar a questão do sentimento do passarinho. Você pode complementar a sua resposta. Será que o passarinho estava se sentindo bem? Será que ele estava se sentindo mal? Como é que vocês acham?
Feliz, né? Muito bem. Muito bem, ó. O Danilo está colocando feliz também. Pronto, ó. Então, uma sugestão, né, que vocês podem colocar, que o passarinho estava feliz, estava se sentindo bem, estava se sentindo aquecido no corpo do espantalho, ele estava cantando, né? São várias respostas que vocês podem colocar, porque é justamente como que vocês imaginam, tá? Aqui é só uma sugestão de resposta. Camila expôs a dela, o restante expôs também a sua versão, né, sobre o sentimento do passarinho naquele momento, e quando ele se aninha, né, a própria ilustração que a Camille se referiu, ela apresenta muito essa questão, né, desse momento, nessa hora que ele chega, né, e ele se aninha, começa a cantar, cantarolar, fica feliz, ele se sente protegido, né? Eu acho que a imagem passa muito disso, do passarinho se sentir bem, se sentir protegido quando ele se aninha Ele está naquele... acolhido. Oi? Eu acho que ele se sente acolhido. Acolhido, excelente, tá aí uma palavra muito boa para ser colocada também. Então, a gente percebe a ilustração da página 110, ela traz muito disso, né? Esse sentimento que existe entre o espantalho e o passarinho, a forma como ele é bem acolhido. Excelente, Camila. Então, assim, são várias respostas que podem colocar, a partir da ilustração, a partir da leitura, né, do que vocês imaginam literalmente como está o passarinho, como é que está o sentimento dele, fica livre aí a resposta de vocês, contanto que esteja de acordo com o que a gente está falando aqui, tá bom? Vamos à questão 4, que também está na página 111. Espantalhos são bonecos colocados em plantações para espantar aves que prejudicam a plantação. Em que tipo de plantação está esse espantalho está? Em uma plantação de milho. Plantação de milho. Acho que esse ninguém errou, né? Foi unânime aí as respostas. Plantação de milho. Muito bem. Todo mundo acertando. Quem não acertou, né? Eu acho que não teve ninguém. Mas caso tenha alguém que não tenha acertado, faça a correção. Circule no poema. Vocês vão lá na página 110. Circular as palavras que justificam sua resposta. Então, até coloquei aqui o poema novamente, né, para a gente identificar que palavras foram essas que vocês associaram. Vocês foram bem rápidos. Milho, plantação de milho. Mas qual é a palavra no texto que associa a plantação de milho? Espigas. Espigas, o saudão. Pronto, todo mundo colocou espigas. Mas só colocaram essas espigas? Alguém colocou outra palavra? Tem outra palavrinha aí que a gente pode associar com a plantação de milho. Quem será que marcou? Que circulou? Tente ler novamente aí. Tá nessa estrofe aí mesmo, na mesma estrofe. Que palavrinha a gente associa à plantação de milho? Amarelos brincam ao redor? Isso. Esses amarelos seriam quem? Os milhos, né? Os milhos. Justamente. Então são essas duas palavrinhas que estão aqui no nosso poema que nos fazem, né, perceber que se trata de uma plantação de milho, né? Que a plantação que o espantalho se encontra é justamente uma plantação de milho. Então circulem essas duas palavrinhas, todo mundo, né? Que muita gente nem me mandou a foto dessa página aqui, que fazia parte da atividade, né? A página 110 que respondia essa questão, tá? Circulem espigas e amarelos, são palavras associadas à plantação de milho no texto. Já a questão 5, ou melhor, antes da questão 5, a gente tem aqui na página 111 uma pequena biografia do Marciano Vázquez. É importante a gente destacar aqui a biografia do poeta. Deixa eu ver quem está aqui. Danilo, você pode ler para a gente, Danilo? A biografia está na página 111. Página 111. Aqui? Pode ler. Marciano Vázquez é um educador
poeta e escritor brasileiro de literatura. Ele escreve literatura infantil. Autor de diversos livros e viaja pelo Brasil, realizando palestras para professores, estudantes. É formado em filosofia e em pedagogia. Tem pós-graduação em leitura infantil e juvenil pela Universidade Metodista de São Paulo. Muito bem, Danilo. Então é importante a gente sempre conhecer, né, os autores dos textos que nós trabalhamos, conhecer um pouquinho da sua vida. Então a gente viu aí um pouquinho do que o Marciano Vasques faz, da sua formação acadêmica, né? Então, assim, outro gênero textual, né, que nós precisamos reconhecer, já que está aqui apresentando informações importantes da vida de uma pessoa. No caso aqui é uma breve biografia, porque com certeza tem muito mais informação, né, muitas coisas mais importantes, mais informações importantes na vida do nosso autor Marciano Vasques, que poderia ser complementado aqui. Aqui foi só uma breve apresentação, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade, página 112. A gente vai continuar falando de poema, que é o gênero textual que nós estamos focando aqui nesta aula. A questão 5 da página 112 traz um conteúdo, né, muito importante também, que não deu para a gente estar se aprofundando, já que nós estamos, né, nessas aulas remotas, e eu vejo que não é um conteúdo tão fácil de compreensão, porém necessário. O que é que eu estou querendo me referir? Né, que quando a gente fala de sentido figurado e sentido literal. Alguns de vocês já devem relembrar que a gente já falou um pouquinho sobre isso nas nossas aulas, mas infelizmente não deu para a gente aprofundar. As palavras podem ser usadas no sentido figurado. O que seria sentido figurado? Que é diferente do sentido próprio, que é o que nós chamamos de sentido literal. Quando eu falo, me refiro a sentido literal, isso está se referindo o quê? À forma como de fato acontece. Então, quando eu apresento uma determinada palavra, e que ela está fazendo relação com aquilo de fato que nós estamos falando, então é literal. Mas quando eu uso uma palavra para dar um novo sentido, né, dar um sentido diferente daquilo que eu estou falando, então eu já estou utilizando o sentido figurado. Eu acho que o Gustavo compartilhou a tela. Gustavo, não tente não fazer isso, porque aí sai da apresentação e a gente tem que voltar aqui, tá? Só um cuidadozinho aí na hora para não ficar mexendo. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui novamente. Pronto, estão observando aí a tela? Chegou para vocês? Pronto. Então vamos lá. Como eu estava falando, né? Sentido figurado, que é aquele diferente do sentido próprio, do sentido real, que é o que a gente chama de literal. Então, dentro do poema, né, eu fui selecionado aqui 2 trechos, né, alguns versos, para a gente tentar identificar o que é que o poeta quis dizer quando ele se apropriou do sentido figurado. Na primeira situação, no item A, trazia o seguinte trecho. Campos acordam em festa, com o orvalho anunciando que o dia está sorrindo. Então, aqui ele utilizou o sentido figurado. Ó. O dia está sorrindo. Tá, a gente sabe que no sentido literal, o dia não sorri. Já imaginou aí o dia com um sorriso?
Isso a gente não consegue ver, mas no sentido figurado a gente consegue associar a uma outra situação, ao que de fato o autor quis falar para a gente. E aí é isso que eu pergunto para vocês. O que você entendeu pela expressão o dia está sorrindo? O que é que vocês colocaram? O que é que o poeta quis dizer com o dia está sorrindo? Que o dia tá muito bonito. Que o dia está muito bonito, quando o dia está ensolarado. Então, quando a gente acorda que está ensolarado, um dia muito bonito, um céu azul, então a gente associa que o dia está sorrindo. E é justamente isso, ó, que está amanhecendo um dia ensolarado, um dia iluminado, um dia muito bonito. Então, é isso que o poeta quis dizer quando ele se apropriou, né, do sentido figurado da situação. Que o dia está sorrindo. Então, façam a correção aí, quem não conseguiu acertar, que está amanhecendo um dia ensolarado. Quando a gente vê a acorda de manhã e está nublado, está chovendo, então a gente usa já outra expressão, né? Que o dia não amanheceu, ou que o dia amanheceu triste, que hoje o dia está mais ou menos, fica aquela situação, né? Que a gente já acorda até desanimado. Quando está bem nublado, dá aquela preguiça. Então, quando o dia está sorrindo, é porque o dia está ensolarado, está um dia muito bonito, céu azul e tudo mais, tá? Eu espero que vocês estejam compreendendo. Letra B. Quando o sol se espreguiça, vocês já imaginaram o sol se espreguiçando? Sentido figurado, né? Quando o sol se espreguiça e o passarinho vai embora. Né? São dois versozinhos, tem continuação, mas nosso foco são esses versos. O que você entendeu pela expressão o sol se espreguiça? Quando o sol nasce. Quando o sol nasce. Alguém mais fez assim também? Ou fizeram de Quando ele acaba de acordar. Quando ele acaba de acordar. E o sol acorda? O que é que significa o sol acordar? O que é que vocês acham? Tem muita gente calada aqui. Vamos participar. Esse momento é para isso, para a gente interagir, conversar. Ó, quando o sol se espreguiça, é que o sol começa a nascer, não é isso? Então, quando o Gustavo colocou, né, que ele começa a acordar, é justo, aí também você está usando sentido figurado, né? Que o sol não acorda. Então, o sol nasce e se põe, não é isso? A linguagem formal que a gente utiliza, né? O sentido literal. Nascente, poente, o sol nasce pela manhãzinha e ele se põe na alvorada, né? No entardecer. Então, tá ali, no finalzinho da tarde, o sol se põe. De manhãzinha, o sol nasce. Então, quando o poeta utilizou a expressão o sol se espreguiça, porque nós se espreguiçamos quando? Né? Quando a gente acorda, que dá aquela espreguiçada, e aí para poder começar o dia. A mesma situação o poeta quis utilizar aqui no texto, né? Que o sol se espreguiça para indicar que o sol começa a nascer. Os primeiros raios de sol apontam, então é o sol se espreguiçando. Compreendido? Respondido? Corrigido? Sim. Ótimo. Vamos lá. Questão 6. Questão 6, a gente precisa reler a última estrofe do poema. Dá certo agora? Camille, você pode ler aí a última estrofe? Já está aí no slide para você. Sim. Quando o sol se espreguiça e o passarinho vai embora, o espantalho se entristece com um vazio no peito, mas o dia gorjeja em seu lugar. Muito bem. Letra A. Como o espantalho se sente quando o passarinho vai embora? Triste. O Ricardo colocou que o passarinho fica triste quando o espantalho, ou quando o passarinho vai embora. Alguém colocou diferente? Não, eu coloquei triste. Colocou triste. A Bianca, o Paulo Henrique também colocaram triste. Isso, Gustavo. Ó, como o espantalho se sente quando o passarinho vai embora, ele se sente triste, né? Corrigido aí, todo mundo acertou? A que se refere o pronome de... Qual é o pronome que está destacado?
Qual é o pronome? Lá está destacado. Seu. Seu, né? O pronome seu, destacado no texto, se refere a quem? Ó. Hein, Bianca? Isabelle? Paulo Henrique? Na rotina de sempre. Na rotina de sempre. Ó, seu. Quando o poeta utilizou aquele pronome seu, ele estava associando a quem? Ó, Ao sol. Ao sol. Alguém mais? Ou ao dia também. Ao dia. Vamos já descobrir. Ao ninho do passarinho. Vou reler aqui só para ver se vocês conseguem identificar qual é a resposta correta. Quando o sol se espreguiça, ou seja, quando o sol nasce, e o passarinho vai embora, o espantalho se entristece com o ninho vazio no peito. Mas o dia, olha só, o dia gorjeia em seu lugar. Esse seu se refere a quem? O dia gorjeia, ou seja, o dia canta, né? O dia canta no lugar de quem? O dia, ele segue na rotina dele, né? Isso, o Tipo, dia, ó, o espantalho lá segue a sua rotina ao longo do dia, mas o dia, né, ele gorjeia no lugar de alguém que não está mais ali, que está ocupando, né, um determinado lugar que está vazio. Seu lugar. Lugar de quem? Do passarinho. O seu aqui está associado ao passarinho. Ó. O espantalho se entristece com o ninho vazio do peito, mas o dia gorjeia, esse gorjeia, né, o dia canta em seu lugar. Esse seu se refere ao passarinho que não está mais naquele lugar. Então, o dia ocupa um espaço no coração do espantalho, enquanto o passarinho não está ali com ele. Porque ele passa o dia inteiro sem um passarinho. O passarinho vai, né, como eu falei lá no início, vai procurar alimento, vai viver seu dia a dia. Na hora de descansar, ele volta sempre para aquele cantinho especial que ele se sente acolhido, né, como a Camille colocou, lá no espantalho. Mas o seu aqui se refere ao passarinho, tá? Façam aí a correção e vamos para a letra C. Nessa estrofe, né, a outra coisa que a gente vai já reforçar, que é justamente estrofes, versos, né, que são características, elementos importantes, melhor falando, né, dos poemas, que ajudam muito vocês a identificarem esse gênero textual, né, essa estrutura. Nessa estrofe, a palavra mas poderia ser substituída por porquê? Justifique. E aí, pode ou não pode? Coloquem o que vocês responderam, porque vocês me mandaram a foto da resposta. Agora eu quero ouvir essas respostas. Eu coloquei então. Então, o dia gorjeja em seu lugar. Não, mas aí na letra C, a pergunta é, ó, a palavra mas, eu quero saber se a palavrinha mas pode ser substituída por porquê. Eu vou lá na estrofe, na palavrinha mas que está aqui no último verso. Se eu tirar a palavra mas e colocar o porquê, fica com o mesmo sentido? O espantalho se entristece com o ninho vazio no peito, mas o dia gorjeia no seu lugar. Ou eu posso trocar por que o dia gorjeia no seu lugar? Será que permanece com o mesmo sentido? O que é que vocês acham? Mas, por quê? São conjunções. De ideia de quê? Mas dá ideia de quê? Vamos lá, turma. Olha só. O mas dá ideia de oposição, de contrário. Ó. O espantalho estava triste, mas o dia gorjeia em seu lugar. Ou seja, ele tem uma oposição. Se eu coloco o porquê vem dar uma explicação. Então, se o porquê viria aqui, no caso, como uma confirmação da tristeza do espantalho. Mas ele não passa o dia tão triste assim. Ele fica triste quando o passarinho vai.
Mas o dia, né? O dia ele complementa esse tempo que o passarinho não está. Então a resposta é não, porque aqui na situação o não, no caso, desculpa, o mas dá a ideia de oposição, de ideia contrária, e o porquê vem no sentido de explicação, o que não faz sentido no contexto apresentado. Então coloquem aí a resposta. Isso daqui vocês têm que fazer bem direitinho como eu coloquei aqui, ó. Não, porque a palavra mas dá a ideia de oposição e a palavra porque é usada para introduzir uma explicação. Por isso que não pode ser trocada, tá? Façam aí a correção direitinho. Depois eu vou querer a foto dessa correção e eu quero ver se vocês fizeram como tem que ser feito, tá bom? Na sua opinião, esse sentimento do espantalho permanece no final do poema? Porque vocês viram que ele estava triste, não é? Que a gente colocou lá. Como é que ele se sente lá na letra A. Esse sentimento de tristeza permanece? O que é que vocês acham? Eu já dei essa resposta ao longo desses comentários. O passarinho passa o dia triste? Sim, porque o passarinho não tá mais lá. Será que é isso mesmo? Vamos já descobrir. Alguém fez diferente da Camille? Cadê o Gustavo? Cadê o Ricardo? Cadê a Isabelle? Cadê a Milena? Tô sentindo falta da participação de vocês. Cadê o Danilo? Cadê o Paulo Henrique? Ninguém? Estão tão tímidos assim. Nesse quinto ano aqui eu estou desconhecendo, ó. Na sua opinião, esse sentimento do espantalho permanece no final do poema? Não, pois o amanhecer do dia alegra o espantalho, suprindo a ausência do passarinho. Observem, ó, justamente por nós termos utilizado a palavrinha mas, lá no último verso, que a gente vai entender que o espantalho não continuou triste o dia todo, tá? Observem, vou ler novamente. Quando o sol se espreguiça e o passarinho vai embora, o espantalho se entristece com o ninho vazio no peito, ou seja, o espantalho ficou triste. Mas, olha só a palavrinha, mas o dia gorjeia em seu lugar. Então, o dia vem justamente para tentar suprir, né, essa ausência do passarinho. Então, o espantalho não passa o dia todo triste, porque ele, né, quando amanhece o dia, que o passarinho vai embora, mas o dia alegra o espantalho. Quando o dia se espreguiça e fica bonito, um dia bem bonito, isso também acaba suprindo essa ausência do passarinho para o espantalho. E ele fica, claro, mais feliz quando o passarinho retorna, né, no final da tarde e se acolhe no seu ninho de palha, né, no seu coração de palha. Tá travando, Gustavo? Ainda. Então, estão conseguindo pegar as respostas aí direitinho, fazer as correções. Tá dando para ver direitinho? Eu ainda estou fazendo a correção. Pronto, pois faça aí rapidinho. Então, né, exige muita atenção de vocês nessas compreensões, né, de ficar atento a essas palavras. Ó, a palavrinha mas ali foi justamente o que definiu essa resposta, né? Ó, o mas é uma ideia de oposição, de contrário, tá? Então, se o passarinho estava triste, mas o dia, né, veio justamente suprir essa ausência que o passarinho faz na vida do espantalho. Tá bom? Vamos lá para a questão 6 concluída. Aí ontem, vamos lá. Aí ontem a gente falou mais um pouquinho sobre poema, com a atividade da página 113 a 115, não foi isso? Vocês, então, se alguém de vocês ainda não me mandou a foto dessa atividade, logo que puder, já tira aí uma foto e já me manda, porque a gente já vai começar a correção, tá? Depois da correção eu não vou aceitar a atividade que não foi enviada. Faz sentido, né? É muito mais fácil depois só pegar a resposta e me mandar. Como é que eu vou considerar essa atividade? Então, tentem mandar as atividades no prazo, tá bom? Então, mais sobre poema, né? Era a temática da nossa aula de ontem. E aí vocês estavam lá na página 113, onde trazia o poema Minha Cama. Só que antes de fazer essa leitura, foi pedida uma perguntinha aqui, ó.
O que faz você saber que se trata de um poema? Quando você olha para um texto, antes de ler, por que você observa ele e você diz, não, professor, esse daqui é um poema. Mas se você nem leu as rimas, Isabelle, você só consegue identificar quando você lê. Antes de ler, o que é que faz vocês entenderem que se trata de um poema? As estrofes e os versos, no caso, o jeito que o Isso. poema é organizado. Muito bem. Milena colocou aqui no chat, a Camille comentou. E é justamente isso, né? A organização e a disposição do texto na página, que é as estrofes e os versos que vocês falaram. Tá certo? Não apaguem não, tá? Essa organização que eu me refiro é justamente e essa disposição no texto é justamente os versos e as estrofes. Quando vocês veem essa distribuição, essa organização do texto, vocês já associam que se trata de um poema, mesmo sem ler. Viu, Isabelle? As rimas, você só vai conseguir identificar as rimas na leitura. Antes da leitura, é justamente essa organização de versos e estrofes que já faz a gente reconhecer como um poema. Tá? Corrigido, pode colocar e deixar isso mesmo. Versos e estrofes, como vocês colocaram, tá? Então agora a gente vai ler o poema Minha Cama e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Então, tem aí uma imagem, né, do poema, mas vocês podem fazer a leitura aí na página 113. Deixa eu ver quem é que vai ler agora, alguém que não leu ainda. O Ricardo, não ouvi a leitura do Ricardo ainda, né? Pode ser, Ricardo? Página 113. Minha cama, minha hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. O hipopótamo nem ligou, estou lavando o umbigo. E Não, lava, de novo essa estrofe. esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz, agora vou dormir na lama, pois ela é minha cama. Ó, Ricardo, você leu muitas palavras erradas, viu? Que até perde o sentido das rimas. Eu leio novamente sem pressa, tá? Faça a leitura já direitinho. Vamos lá, de novo. Minha cama, um hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. Uhum. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. E o hipopótamo nem ligou. Não, estou lavando o umbigo. E o hipopótamo nem ligo. Estou lavando o umbigo. Umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos e diz, agora vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Não é isso? Quem é o autor desse poema, Ricardo? Quem é o autor do poema? Posso dizer? Pode. Sérgio Caparelli. Muito bem, Gustavo. Bianca, faça a leitura também desse poema, Bianca. Quero ouvir a sua leitura. Isso, Ricardo. Muito bem. Minha cama. Um hipopótamo na banheira, molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha, molha o chão e a toalha. O hipopótamo nem ligo, estou lavando o umbigo. E lave nunca sossega, esfrega. A orelha, o peito, o nariz, as costas das mãos. E diz, agora vou dormir na lama, pois lá é minha cama. Muito bem. Só a palavrinha umbigo que vocês estão lendo errado. Vocês falam a palavra no dia a dia errado e aí na hora da leitura fala... Ó, mas é justamente a leitura vem para
Ampliar o vocabulário da gente, melhorar. Então, vocês têm que ler conforme está escrito, tá bom? Mas, muito boa sua leitura, Bianca, né? Só essa palavrinha que você não leu direitinho. Mas uma leitura bem fluente. Gostei da sua leitura. Ricardo já precisa dar uma melhoradazinha, viu, Ricardo? Ricardo, Isabelle justificou devido aos barulhos, mas precisa melhorar também. Então, vamos lá. Seguindo nossa correção, né, temos aí o texto do Sérgio Caparelli, Minha Cama. E aí, se vocês analisarem, né, o hipopótamo aqui está na banheira, tomando banho, se preparando, mas lá no final, né, o autor quis provocar esse sentimento na gente, né, ó. Agora eu vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Então é assim, para nós, se fosse nós que fizéssemos isso, é todo um dia perdido, né? Ela tá lá, tomou todo o seu banho, se limpou, se esfregou, enfim. E aí depois vai para a lama. Qual é o sentido desse banho? Né? Não faz sentido. Mas é a linguagem poética, né? O objetivo é de provocar esses sentimentos, essas emoções na gente, tá bom? Vamos lá para a questão 2, da página 113, né? Então, a gente lê o poema Minha Cama. E aí vocês iam responder o que deu sonoridade ao poema. Né? Quando a Bianca estava fazendo a leitura, quando ela faz uma leitura bem fluente, a gente percebe uma sonoridade nesse poema. Fica gostoso de ouvir. Por que é bom ouvir um poema? Pelas rimas. Pronto, justamente. Devido às rimas e também o ritmo. Quando faz uma leitura num ritmo adequado, e as rimas, elas provocam essa sonoridade gostosa de ouvir. É tão bom você fazer a leitura, você ouvir um poema, né? Quando tá lá tudo bem rimadinho, né? Lá as palavrinhas rimando, fica assim um som tão bom de se ouvir, e aí isso é provocado justamente através das rimas, né? E do ritmo dessas palavras, né? Desses versos apresentados. As estrofes têm o mesmo número de versos desse poema que a gente leu, Minha Cama. As estrofes têm o mesmo número de versos? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né, Gustavo? As estrofes têm o mesmo número de versos? Sim. E quantos versos tem em cada estrofe? Duas. Duas, justamente. No caso, 2, né? Cada estrofe tem 2 versos, ó. Então, as estrofes têm o mesmo número de versos? Sim. E como é que a gente pode justificar? Todas as estrofes têm 2 versos. Anotem tudo aí, façam as correções caso tenham errado. Tá? Então, analisamos aí nessa distribuição, a gente está aqui fazendo uma comparação entre... O objetivo aqui dessa atividade, dessa segunda atividade, é justamente trabalhar com a comparação entre diversos tipos de poemas. Então, inicialmente, nós vimos o poema Minha Cama. Agora, a gente vai para o poema A Lua. Aí eu quero ouvir agora a leitura da Milena. Não ouvi ainda, né, Milena? Faça a leitura aí do poema A Lua. A lua. A lua pinta a rua de prata e na mata a lua parece um biscoito de nata. Quem será que esqueceu a lua acesa no céu? Muito bem. Gostei. Bem... Deixa eu ver se falta alguém aqui que eu não ouvi. Pronto, já ouvi a leitura de todos que estão aqui, né? Ricardo, Camille, Gustavo. Ok, todo mundo ok. Então vamos lá. Então, um poema aqui da Rosiane Murray, né? A Lua. A poeta aqui, ela está utilizando, comparando a Lua com o quê? Com biscoito de nata. Com Biscoito de nata. Muito bem. E por que ela comparou a Lua com biscoito de nata? Vocês sabem dizer? Ela comparou a lua com biscoito de nata. Mas por quê? Porque a lua parece um biscoito de nata. E por que a Lua parece com biscoito de nata? Porque ela é branca. Que ela é branca. E redonda. Redonda. Muito bem. Vamos ver se é isso mesmo, né?
Vamos responder agora a questão 3. Nós estamos na questão 3 da página 114. Quase finalizando, tá? Tem um pouquinho de paciência que vai dar certo. Os poemas têm sempre o mesmo número de versos em cada estrofe? Hein, turma? Os poemas têm sempre o mesmo... Porque a gente viu lá no poema anterior, no poema Minha Cama, que as estrofes tinham o mesmo número de versos. Mas todos os poemas têm sempre o mesmo número de versos em cada estrofe? Não, porque esse poema tem... A primeira estrofe tem 3 versos e a segunda tem 2. Muito bem. Não, né? Ó, pois o poema A Lua, a primeira estrofe tem 3 versos e a segunda tem 2. Muito bem, Camille. Deixa eu ver se alguém mais colocou aqui nos comentários, que eu não vi. Pronto, o Danilo também colocou que não, né? Justifica aí, viu, Danilo? Conforme está aí na tela. Gustavo, Milena também colocou que não. Vamos lá. Ricardo também, Gustavo. Sublinhe no poema as palavras que rimam. Use cores diferentes para cada grupo de rimas. Quem não tinha lápis de cor em casa, poderia circular, sublinhar, fazer formas diferentes, tá? Aqui, né, na tela, eu acho que dá dando para vocês já verem, eu pintei só para ficar melhor de visualizar aqui na tela para vocês. Então, eu coloquei aqui as palavras que rimam. Vocês concordam com o que eu marquei aí? Tá correto? Vocês fizeram assim também? E aí? Conferido aí com o de vocês? Lua. Sim. Lua rima com rua. Prata rima com o quê? Prata? Mata. Só mata? Nata. Nata, né? Ó, prata rima com mata, que rima com nata. Lua rima com rua. E aí vocês tinham que fazer isso, né? Fazer de cores diferentes, identificar essas palavrinhas que rimavam no texto. E aí vocês vão se atentar agora, né, a perceber que vocês costumavam mais associar as rimas a, como é que eu posso utilizar? As rimas externas, que geralmente ficavam no final, né? Vocês olham muito para o final dos versos para comparar. Só que esse poema aqui da Rosiane, ele tinha justamente palavrinhas que rimavam internamente, que são as rimas internas. Né? Dentro do texto, dentro dos versos, a gente tinha essa rima, né? Que provocava justamente essa sonoridade, esse ritmo gostoso de se ouvir. A lua pinta a rua de prata, e na mata a lua parece um biscoito de nata. Então, dentro, ó, as rimas são internas e externas. Acontecem das duas formas, tá? Então, vamos lá. A gente sublinhou já as palavras que rimam. Agora vem a pergunta. As rimas têm que estar no final dos versos? Tem sempre que estar no final dos versos? Não, né? Não, porque nesse poema tem rimas que não estão no final. Isso, que é o que a gente chama de rimas internas, viu, Camille? Aí você pode até só tirar essa parte aí que você colocou, tem rimas que não estão no final por rimas internas, para vocês já compreenderem esse conceito. Tá né? bom. Beleza, que são as rimas internas e as rimas externas, tá certo? Ok, Isabelle, se a internet estiver caindo muito, né, a conexão estiver ruim, tenta ficar, se não conseguir, no final você assiste novamente a gravação, tá bom? Para você concluir a sua correção com sucesso. Então, nesse caso, né, as rimas têm sempre que estar no final dos versos? Não, pois nesse poema, A Lua, há tanto rimas internas como rimas externas. Vamos lá já para a nossa última página, página 115, a última página da nossa atividade, onde a gente tem a questão 4 e 5. A comparação é um dos recursos utilizados nos poemas para criar imagens, despertando sentimentos, sensações e emoções. Aí eu perguntei, letra A, como a lua pinta a rua de prata? O que é que vocês escreveram aí? Como é que a lua, né? O poema diz que a lua pinta a rua de prata. Como é que ela pinta essa rua de prata? Por conta da luz. Oi?
Por conta da luz. Por conta da luz, né? Ela ilumina, justamente. Alguém fez diferente? Não foi o que você fez, Milena? Devido à luz, o Gustavo colocou. Ricardo também colocou a luz. Então, no caso, como a lua pinta a rua de prata, justamente com a sua luz iluminando a rua durante a noite, né? Era justamente isso que a poeta queria colocar para a gente quando ela comparou, né, a lua e disse que ela, né, pintaria a rua de prata. No caso, era a luz iluminando a rua durante a noite, como vocês colocaram, tá certo. E com o que a lua é comparada? Né? Vocês já tinham me dito que era um biscoito de nata. Né? Biscoito de prata. Justamente. A lua é comparada com um biscoito de nata. Todo mundo corrigiu aí, tudo certinho? Ninguém errou essa, né? Não acredito. Ainda não. Pronto. Nessa comparação, pode-se concluir que se trata de lua cheia, minguante ou crescente? O que é que vocês colocaram? Crescente. Uma lua crescente? Por que é uma lua crescente? Lua cheia. O Danilo está dizendo que é lua cheia. E eu acho que o Danilo acertou. Cheia, porque o biscoito de nata é redondo. Isso, muito bem. A comparação com o biscoito passa a ideia do formato redondo. Né? Ó, a gente conhece o biscoitinho com uma forma redonda. E a autora comparou a lua justamente com um biscoito de nata. Então, se é redondo, biscoito, a gente associa com uma lua cheia. Viu, Danilo? Muito bem, Danilo. Lua cheia, porque a autora, né, fez uma comparação, a poeta fez a comparação do biscoito com a ideia de um formato redondo. Ok? E a autora utilizou a imagem de um biscoito de nata, por quê? Qual foi a ideia? Porque um biscoito de nata, ele é branco e redondo. Porque ele é branco e redondo, ou seja, a autora utilizou a imagem de um biscoito de nata para passar a ideia da cor clara da lua, e não do tamanho, né? Porque até se for relacionar a questão do tamanho, né, da lua com o biscoito é bem diferente, mas a cor clara da lua associada ao biscoitinho branco de nata, né, Isabelle? Então, a resposta correta, né, esse primeiro quadradinho que vocês tinham que marcar, tá? Vão printando aí a tela, né? Vão marcando direitinho aí no livro de vocês. E vamos para a nossa última questão. Na última questão, a gente tem um outro poema. Como a Camille só leu uma estrofe na anterior, agora a Camille vai ler o poema completo, tá, Camille? Tá bom. Fiquei de castigo. Não sei por que estou aqui trancado nesse quarto. Só deixei a porta da geladeira aberta, a cama sem coberta, uma tarefa incompleta, uma mentirinha encoberta. Eu não achei a palavra certa para inventar uma história esperta. Só isso, né? Não fez nada. Ele não sabe por que é que ficou de castigo, né? Já. Pronto. E quais são as palavrinhas que rimam aí para todos? Quem é que sabe identificar as palavrinhas que estão rimando? Trancado, quarto, aberta, coberta, incompleta, encoberta, certa e esperta. Muito bem. E quem é o poeta, o escritor desse poema? Celso Sisto. Celso Sisto. Muito bem, Gustavo, Camille. Muito boa sua leitura, Camille. Parabéns, tá bem? Muito bacana. Obrigada. Vamos lá. Para fechar nossa atividade, vamos responder, né? Quem ficou de castigo? O poeta ou o eu lírico? Aí vocês vão me perguntar, né? Professor, explique para a gente o que é esse eu lírico. Esse eu lírico, né? Eu até tinha anotado aqui uma informação bem interessante da questão 5. Esse eu lírico, né? Ela se retrata de quem? Não é aquela pessoa, né, que escreve o poema, porque quem escreve o poema é o poeta, tá? Preste atenção.
Já o eu lírico é a pessoa, o objeto, o animal que o autor, né, o poeta, ele se coloca no lugar. Ou seja, quem escreveu aquele poema foi o Celso Sisto. Mas não era o Celso Sisto que estava de castigo. Quem é que estava de castigo? Quem era que estava de castigo? O eu lírico. O eu lírico. Eu lírico. Pronto, mas assim, dentro do poema, não quero saber assim dessa pergunta ainda. Quem é que estava de castigo na história? A criança. A criança, justamente. A criança. A criança. Pronto. A criança. Tem alguém aí com o microfone? Gustavo, desliga aí o microfone só para fazer um teste. Pronto, é que o som estava voltando, né? Então, olha só. Quem ficou de castigo na história era uma criança que tinha aprontado algumas coisinhas, ela achava que não tinha feito nada. Mas aí, o que é que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que o autor, ele se colocou no local da criança. Então, porque está aqui na primeira pessoa, ó. Não sei por que eu estou aqui, trancado nesse quarto. Eu quem? A criança. E quem é que estava se colocando no lugar dessa criança? Justamente o autor. Então, não era o poeta Celso Sisto que estava de castigo, era a criança que ele se colocou, né, nessa perspectiva dela, portanto, o eu lírico. É muito comum cair também essas questõezinhas referentes ao eu lírico. Em quem era a pessoa que o autor estava, né, se passando naquele momento da escrita do texto, do poema? Então, quem ficou de castigo foi o eu lírico. Por quê? Porque o autor se colocou no lugar do personagem para narrar o poema. Anotem essa resposta, essa justificativa direitinho no caderno de vocês, para não esquecerem do eu lírico. Eu lírico, reforçando, é quando o autor, o poeta, ele se coloca no lugar do personagem, tá? Quando ele se coloca, porque não é o autor, o Celso, que estava ali de castigo, tá? Era o personagem. De novo, né, Gustavo? Compartilhando tela e sai da minha tela. Cuidado, já pedi. Tentar retornar aqui, só um minuto. Voltou a tela para vocês? Anotem a resposta direitinho. Sim, voltou a tela. Muito bem. Então anota essa resposta direitinho para vocês entenderem e deixo a sugestão para vocês pesquisarem mais sobre o eu lírico, tá? Para vocês procurarem algum Já arrumei a minha, professor. Oi? Já arrumei a minha resposta. Ótimo, muito bem. Depois pesquisem à tarde, vai lá no YouTube, pesquisa mais sobre o eu lírico, coloca lá, eu lírico, 5º ano, dentro do nível de vocês, vocês entenderem mais um pouquinho, tá bom? Depois eu volto mais com outras atividades voltadas a esse eu lírico. Oi? Ainda vai ter aula hoje, porque já são quase 11 horas. São 10h25, só tem mais uma situaçãozinha de matemática que eu vou colocar, tá bom? Daqui a pouco. Vamos lá, então encerramos, né? Deixa eu voltar aqui para nossa apresentação, né? Finalizamos, agradeço. Agora a gente vai fazer a frequência, né? Ligando a câmera. Deixa eu ver se realmente são vocês que estão aí ou tem alguém no lugar de vocês. Cadê? Liguem a câmera aí para mim ver vocês. Por que não, Isabel? Estou vendo ali o Ricardo, o Gustavo. Por enquanto só o Gustavo. Bianca. Camille. Cadê o Danilo? Cadê a Milena? Cadê a Isabelle? Cadê o Ricardo? Danilo. Só esses mesmos que vão dar um oi aqui pra gente. Pronto. Então vamos lá. Pronto, a Milena aqui apareceu, mas já saiu.
Pessoal, obrigado, viu, pela atenção de vocês. Espero que todos tenham corrigido direitinho a atividade, tá? Agora a gente vai lá pro nosso grupo de WhatsApp que eu vou dar outras orientações. Tchau. Bom final de semana para todos. Tchau. Tchau, professor. Tchau, Danilo. Tchau, Camille. Tchau, Gustavo. Tchau, Bianca. Tchau, Isabelle, Milena, Ricardo. Abraço a todos. Família. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.